Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, do nosso módulo de Direito Constitucional, do curso de primeira fase para o concurso de cartórios do Maranhão, e falaremos agora sobre os direitos sociais. Vocês lembram que na aula passada eu disse, ao mencionar sobre os direitos fundamentais, os direitos e deveres fundamentais, nós elencamos 5 espécies de direitos fundamentais, e entre eles nós tínhamos o que? Os direitos sociais. No edital, das 5 espécies de direitos fundamentais que nós mencionamos, somente 2 estão presentes no edital, que são os direitos sociais, que nós abordaremos nessa aula, e os direitos de nacionalidade, que serão objeto da nossa próxima aula. Tudo bem? Então vamos lá. Direitos sociais. Professor, quais são os direitos sociais? Os direitos sociais são educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. É só você fazer a leitura do artigo 6º da nossa Constituição. Tudo bem? Lembrando que esse rol de direitos sociais, eles não estavam todos aí presentes na elaboração da nossa Constituição. Muitos deles foram incorporados por emendas constitucionais. Esses direitos sociais, meus queridos, e agora a gente já vai começando a fazer um link com as aulas anteriores, estão relacionados aos direitos de segunda dimensão. Lembra? Aqueles direitos relacionados ao direito de igualdade, ao segundo lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses direitos sociais previstos, portanto, como nós já vimos, numa evolução histórica rápida na Constituição Mexicana de 1917, na Constituição de Weimar, 1919, você deve lembrar disso já, e na Constituição de 1934, que é a Constituição brasileira que amplia, ou seja, que adota esse Estado social de direito. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Professor, qual é o principal objetivo desses direitos sociais? Meus queridos, o principal objetivo desses direitos sociais, desses direitos de segunda dimensão, é o que? É concretizar uma isonomia material, uma igualdade material, uma igualdade substancial. Tudo bem? Por isso são direitos fundamentais. Lembrando também da questão da aplicação imediata. Esses direitos sociais, eles têm aplicação imediata. Alguns deles têm até o quê? Aplicabilidade imediata. Lembra que nós falamos sobre a aplicabilidade e aplicação? Então, alguns desses direitos, eles necessitam de normas infraconstitucionais para sua implementação, ou seja, é o que a doutrina denomina de norma de eficácia limitada. Entretanto, a sua aplicação é imediata, conforme nós já estudamos lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Professor, e não havendo essa implementação? E aí nós lembramos das nossas aulas passadas também. Mandado de injunção, que é uma espécie de controle dessa omissão legislativa por meio do controle difuso de constitucionalidade, ou então a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é uma espécie, uma forma de controle dessa omissão legislativa pelo controle de constitucionalidade concentrado. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, quais são esses direitos? Nós já aprendemos. E agora eu farei alguns comentários sobre cada um desses direitos previstos no artigo 6º. Primeiro, direito à educação. Meus queridos, o direito à educação, como espécie de um direito social, ele é um direito de todos e é um dever do Estado e da família. Entretanto, a concretização desse direito à educação é dirigida
ao Estado. A concretização é dirigida ao Estado, que divide essa responsabilidade com a família e com a sociedade. Tudo bem? Sobre o direito de educação, meus queridos, eu gostaria que vocês ficassem atentos, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ao teor da súmula vinculante número 12, porque o IES ele adora cobrar súmula em suas provas de primeira fase. Então vamos lá. O que diz a súmula vinculante número 12, professor? A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, 4 da Constituição Federal, direito à educação. Tudo bem? Então esse direito social é violado no momento em que há essa cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, pelas universidades públicas. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo, meus queridos, o STF já decidiu que, em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade, também de inconstitucionalidade por omissão, no sentido de que o Estado brasileiro não está omisso em relação à erradicação do analfabetismo. O STF, por maioria de votos, julgou improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por entender que o Estado brasileiro não está omisso, ou seja, não há uma omissão na questão da erradicação do analfabetismo, em especial porque, em razão de criação de normas como a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o Plano Nacional de Educação, essas normas e outras, elas determinam que não há para o STF uma omissão do Estado brasileiro em relação à erradicação do analfabetismo. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, direito à saúde. Meus queridos, o direito à saúde, ele é garantido em razão de políticas sociais e econômicas, ou seja, políticas sociais e econômicas que tem por objetivo a redução do risco de doenças, que tem por objetivo o acesso universal a todos os serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo. A doutrina, ela nos afirma, meus queridos, que o direito à saúde tem, portanto, uma dupla vertente. É um direito social com dupla vertente. Por quê? Porque ele tem um viés de natureza negativa, porque o Estado deve se omitir, deve se abster de praticar atos que prejudiquem a saúde de terceiros, a saúde de seus cidadãos, mas também existe um viés de natureza positiva, ou seja, porque fomenta o Estado, exige do Estado uma prestação, uma implementação do direito social à saúde. Tranquilo? Mais um direito, professor. Direito à alimentação. O direito à alimentação, ele é considerado, em especial pela doutrina internacional, em especial pela Organização das Nações Unidas, como o direito que está em primeiro lugar, direito à alimentação, em especial na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Certo? Lembra que eu falei para vocês que alguns desses direitos não estavam na nossa Constituição, não foram objeto do poder constituinte originário? Lembra da nossa na aula sobre poder constituinte? O direito à alimentação foi incluído na nossa Constituição por meio da Emenda Constitucional 64 de 2010, certo? Garantindo, portanto, o direito humano a uma alimentação adequada. Direito esse que está relacionado à dignidade da pessoa humana, ou seja, é um direito indispensável para que todos os demais direitos consagrados na Constituição sejam implementados. Tudo bem? Seguindo, direito ao trabalho. Meus queridos, o direito social ao trabalho é de extrema relevância, porque
ele é o direito por meio do qual se implementa e se assegura a todos uma existência digna. Aí nós podemos verificar a relação do direito ao trabalho com a busca de um emprego digno, o direito ao trabalho como fundamento. Lembra quando nós estudamos a nossa aula sobre fundamentos e objetivos? É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e também é um dos fundamentos da ordem econômica. Qual é, professor? A valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Portanto, o direito ao trabalho, nós temos essa previsão no artigo 6º como direito social, lá no artigo 1º como fundamento da República e também como fundamento da ordem econômica. Tudo bem? Seguindo no nosso artigo 6º, vamos falar agora sobre o direito à moradia. Também foi implementado por meio de emenda constitucional, ou seja, por meio do poder constituinte derivado reformador. Lembraram agora das nossas aulas? Poder constituinte derivado reformador. Tranquilo? Direito à moradia também está relacionado ao quê? A dignidade da pessoa humana, está relacionado com outros direitos fundamentais nas qualidades que nós falamos dos direitos fundamentais na aula anterior, né? Essa inter-relação entre os direitos fundamentais. O direito à moradia está relacionado ao direito à dignidade da pessoa humana, ao direito à intimidade e à privacidade, o direito da casa como asilo inviolável, tudo bem? O Estado brasileiro tem tentado implementar esse direito à moradia por meio de quê? Por meio de programas de construção de moradia, por meio lá do projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que vai ser objeto de estudo. Nós teremos uma aula sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, que também é objeto aqui do edital do concurso de cartórios do Maranhão. Então, para quando nós estivermos lá, nós faremos um retorno a esse assunto no seguinte sentido, de que é a implementação efetiva do direito social à moradia. Tudo bem, meus queridos? Lembrando que esse direito social à moradia, ele gera o quê? Ele gera a constitucionalidade de um instituto previsto, de um instituto infraconstitucional, que é a impenhorabilidade do bem de família. Então, a impenhorabilidade do bem de família, ele é considerado constitucional em razão do direito social de moradia. Tudo bem? Só para deixar bem clara essa questão da impenhorabilidade, eu lembrei aqui agora que pode cair na sua prova de primeira fase. Lembre o seguinte: o STF já decidiu que o fiador, aquele que é fiador em contrato de locação, não pode se valer do instituto da impenhorabilidade do bem de família. Então, mesmo que o fiador tenha apenas um único imóvel para a moradia sua e de sua família, esse imóvel pode ser penhorado. Professor, mas qual é o fundamento? Lembra que nós estudamos que uma das características dos direitos fundamentais é a sua relatividade? Então, quando em colisão com outros direitos fundamentais, havendo colisão com outros direitos fundamentais, prevalece um ou prevalece outro direito fundamental. Neste caso, como ninguém é obrigado a ser fiador, ou seja, a pessoa assume este encargo em razão de dar a sua garantia pessoal do pagamento daquela dívida, o STF entende que este bem dado em fiança, o fiador, no caso, em contrato de locação, ele pode ter o seu imóvel penhorado em razão do não pagamento do aluguel pelo locatário. Tudo bem? Seguindo, meus queridos, vamos lá. Direito ao lazer. Direito social ao lazer. Meus queridos, a doutrina divide esse direito social ao lazer em lazer e recreação. Lazer seria a entrega
há uma ociosidade repousante. Então, lazer está relacionado ao repouso e a recreação está ligada diretamente ao divertimento, por exemplo, ao esporte. Ambos, tanto lazer como recreação, ligados à possibilidade de refazer as forças do trabalhador, ou seja, de proporcionar uma vida digna, um trabalho com qualidade de vida digna ao trabalhador. Por isso ele é elevado ao patamar de direito social, direito ao lazer. Tudo bem? O próximo item nos traz o direito à segurança. Segurança aqui, meus queridos, não é a mesma segurança prevista lá no artigo 5º. Segurança aqui no artigo 6º, ela nos diz respeito à preservação da ordem pública, ou seja, a preservação do patrimônio das pessoas. É uma garantia social, está ligada aqui ao que nós chamamos de segurança pública, como dever do Estado. Tudo bem? Seguindo, o próximo direito a ser estudado é o direito à previdência social. Meus queridos, previdência social está ligada diretamente à seguridade social. Então, a seguridade social é gênero, do qual é espécie a previdência social, assim como a saúde e a assistência social. Então, nós temos seguridade social, gênero, previdência, saúde e assistência social como espécies. Tudo bem? Seguindo nossos direitos sociais, temos a proteção à maternidade e à infância, também como direito social. A maternidade aqui também entendida como um direito previdenciário e, no mesmo sentido, como um direito assistencial. Direito previdenciário, em razão lá do artigo 201, inciso 2º da Constituição, e direito assistencial, também uma espécie de seguridade social, lá no artigo 203, inciso 1º. O que eu gostaria que vocês guardassem sobre essa proteção à maternidade e à infância, e isso é muito importante, tenho certeza que vai cair isso na prova de vocês, é a questão da licença à gestante, certo? A licença maternidade e a licença paternidade. Meus queridos, a licença à maternidade, licença à gestante é de 120 dias. 120 dias. E a licença paternidade é de 5 dias. Entretanto, meus queridos, o programa Empresa Cidadã, ele permite uma prorrogação dessa licença maternidade por mais 60 dias. Então, dá lá alguns incentivos fiscais para a empresa. Então, neste caso, o período passa de 120 para 180 dias. Por isso, o limite da licença maternidade é o que? 180 dias, no caso de prorrogação pelo programa Empresa Cidadã. 120 dias, regra geral, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Tudo bem? Tranquilo? Meus queridos, assistência aos desamparados. O direito social de assistência, previsto lá também no nosso artigo 203, não depende de contribuição, diferente do nosso direito previdenciário, que exige, em regra, contribuição. Então, a assistência social, que também é financiada pelos recursos da Seguridade Social, não exige contribuição. Lembrando mais uma vez que Seguridade Social se divide em previdência, saúde e assistência. Assistência aqui como direito social previsto na nossa Constituição. Tudo bem, meus queridos? Seguindo o nosso estudo, a gente não pode deixar de falar, e isso aí tem caído muito nas provas de concurso, então por isso que eu vou abordar para vocês aqui, que é a teoria da reserva do possível.
Professor, explica para mim, eu já ouvi falar dessa teoria, mas eu nunca entendi bem como funciona essa teoria. Vamos lá, meus queridos. A teoria da reserva do possível é uma teoria que permite ao Estado, que permite aos poderes públicos, em razão de restrições orçamentárias e também em razão de uma desarrazoada prestação exigida pelos indivíduos, ou seja, o indivíduo exige uma prestação totalmente desarrazoada ou em razão da limitação orçamentária do Estado, permite essa alegação para a não implementação de determinado direito social. Tudo bem? É importante lembrar, meus queridos, que a origem desse instituto, na origem do instituto, na Alemanha em especial, o instituto não nasce em razão dessa restrição de recursos materiais, dessa restrição orçamentária. Entretanto, no direito brasileiro, o direito brasileiro transforma essa teoria da reserva do possível, colocando como elemento essa reserva do que seria financeiramente possível. Então a doutrina diz que a reserva do possível no Brasil não é reserva do possível, é reserva do financeiramente possível, que não é o instituto original, né? O instituto surge originalmente somente em razão desse pedido desarrazoado feito pelo cidadão em relação ao direito social. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, nós vamos falar sobre 2 institutos ainda e a gente encerra a nossa aula. Você vai estar super bem em relação aos direitos sociais. Nós vamos falar sobre o mínimo existencial. Mínimo existencial, meus queridos, é um agrupamento de direitos fundamentais, um agrupamento reduzido de direitos fundamentais que é formado pelos principais bens, pelos bens mais básicos, pelos bens essenciais a uma vida digna. Esse é o mínimo existencial, tudo bem? Alguns doutrinadores entendem que não há como elencar esses bens essenciais, esse mínimo existenciais. Entretanto, alguns doutrinadores eles nos elencam alguns bens como essenciais. Seriam eles educação fundamental, saúde, assistência, alimentação, abrigo e acesso à justiça. Esses 6 bens, para alguns doutrinadores, são o que? Bens que pertencem a esse agrupamento reduzido de direitos fundamentais. Seriam os bens mais básicos, os bens essenciais, os bens sem o qual não se é possível o exercício de uma vida digna. Educação fundamental, saúde, assistência, alimentação, acesso à justiça. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. O último instituto que eu quero tratar com vocês é o Instituto da Vedação do Retrocesso. Esse instituto, em relação principalmente aos direitos sociais, ele prevê que não é possível a edição de qualquer medida, seja ela no âmbito constitucional ou infraconstitucional, que seja tendente a revogar ou a reduzir direitos sociais. Reduzir direitos sociais que já foram implementados, que já foram efetivados. Lógico, desde que não haja a criação de um outro mecanismo a fim de compensar a anulação desses benefícios já conquistados pela sociedade. Então, esses direitos sociais, a não ser que haja um outro mecanismo alternativo que compense esse direito social, não se é possível editar qualquer medida que possa revogar ou a reduzir esses direitos sociais. Tudo bem? Meus queridos, para encerrar a nossa aula, e nós não temos tempo, nem é o nosso objetivo dar um curso sobre direitos sociais, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês as minhas principais considerações sobre o artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição, que trata sobre os direitos sociais. Por quê? É aquilo que eu já... pelo modelo de provas do IESES, eu
tenho essa previsão de que eles possam cobrar. Se forem cobrar alguma coisa na sua prova, será relacionada a esses institutos. Então, faça uma leitura com carinho de todos esses artigos, são bem pequenininhos, é bem tranquilo, mas com muita atenção aos seguintes itens, que eu vou deixar marcado de vermelho para você aqui na tela. Vamos lá. Primeiro, irredutibilidade do salário mínimo, salvo se for disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, meus queridos, a regra é a irredutibilidade do salário mínimo, mas é possível reduzir o salário mínimo desde que por convenção ou acordo coletivo. Tranquilo? Eu já vi cair isso em prova e o aluno errar, porque ele entende que essa é uma regra absoluta, essa é uma regra que não pode ser modificada. O salário é irredutível. Em regra, é irredutível, mas a própria Constituição já prevê essa possibilidade de redução por meio de convenção ou acordo coletivo. Tudo bem, meus queridos? Um outro item que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a garantia de salário não inferior ao mínimo. Garantia de salário não inferior ao mínimo é para aqueles que percebam remuneração variável. Por quê? Em havendo uma redução da jornada de trabalho, é possível um salário inferior ao mínimo. Então, se a pessoa trabalha metade da jornada de trabalho, que a gente vê também é um direito social, tá aqui, que é a jornada mínima de trabalho de 8 horas diárias, o máximo de 8 horas diárias e 44 semanais, mas se a pessoa reduz esta carga horária, é possível reduzir o seu salário. Mas a garantia social aqui do inciso 6º é o que? Irredutibilidade de salário para aquele, do 7º, para aqueles que percebam remuneração variável. Então, se você recebe somente comissão pelo seu trabalho, o mínimo que você pode receber é um salário mínimo. Essa é a nossa garantia. Muito cuidado para essa pegadinha. Tudo bem, meus queridos? Um outro item que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a questão da remuneração do serviço extraordinário, ou seja, das horas extras, que a nossa Constituição traz em, no mínimo, 50% do normal. Né? As normas infraconstitucionais, a CLT é anterior à Constituição, prevê um percentual menor. Essa norma, e você já sabe agora falar, porque nós já tivemos uma aula sobre controle de constitucionalidade, então essa norma ela não é inconstitucional, porque essa norma, na verdade, ela não foi recepcionada. Lembra que nós falamos para vocês que não há inconstitucionalidade superveniente. Uma norma anterior à Constituição, ela não é inconstitucional. Ela não é válida em razão de quê? Em razão da sua não recepção. Tudo bem? Falamos já sobre a licença gestante de 120 dias, licença paternidade, por isso que eu deixei grifado aqui para vocês, que é de 5 dias, certo? E aí agora falar para vocês o seguinte, algo muito especial, que é o aviso prévio proporcional. O aviso prévio proporcional, meus queridos, na Constituição está de, no mínimo, 30 dias, no mínimo 30 dias. A nossa Constituição prevê um mínimo, ou seja, o mínimo de 30 dias, mas cuidado, meus queridos, a Lei 12.506 de 2011 prevê que essa proporção de 30 dias é para empregados que estejam trabalhando até 1 ano de serviço na mesma empresa, certo? A cada ano de serviço trabalhado na mesma empresa, nós faremos o acréscimo de 3 dias. Como é isso, professor? Então, qual é o limite? O limite é de 90 dias. Tudo isso previsto na Lei 12.506 de 2011. Essa lei não é objeto do nosso edital, mas eu trago para vocês em razão dessa excepcionalidade, porque é uma norma que está ligada a esse direito social previsto na Constituição. Então, se um trabalhador ele exerce o emprego na mesma empresa pelo prazo de 21 anos, aí se você fazer o cálculo, você vai encontrar esses 21 anos, o seu aviso prévio será de 90 dias. Então, a nossa Constituição, ela só nos traz o quê?
o mínimo. Esse mínimo pela Constituição é de 30 dias, podendo chegar a 90 dias. E por fim, eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação a uma norma que foi modificada em 2006, já faz bastante tempo, mas que o IESES gosta de pedir essa previsão, porque muitas vezes quando você estudou na graduação, na faculdade, o prazo era outro. Então vamos lá. Assistência gratuita a filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, o prazo máximo da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. Tudo bem? Professor, eu percebi que o senhor não falou sobre o direito social do transporte. Meus queridos, eu deixei por último o direito ao transporte porque é a grande novidade. O direito ao transporte foi implementado, foi incluído na Constituição pela Emenda Constitucional número 90 de 2015. Então, por isso essa novidade, por isso eu deixei para comentar ao final. Por quê? Todas as novidades, com certeza, serão objeto da sua prova de primeira fase, na prova de concurso do Maranhão. Então lembre-se, a partir de 2015, o direito ao transporte, e não é direito ao transporte público, hein? Direito ao transporte deixa de ser um direito individual, ou seja, não é mais um direito direcionado apenas a determinadas pessoas. A partir desse momento, o direito constitucional, ele permite as duas acepções dos direitos sociais em relação ao transporte. Primeiro, a acepção negativa que impede, que não permite que o poder público impeça que a pessoa tenha acesso ao seu direito social de transporte. E segundo, a sua acepção positiva, ou seja, que exige do poder público políticas no sentido de implementação desse direito social. Passa a ser direito subjetivo da sociedade exigir um transporte de qualidade, até porque o transporte, como nós já vimos nos outros direitos fundamentais, os direitos fundamentais eles estão interligados, e o direito ao transporte ele permite o acesso a outros direitos, como o direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde. Tudo bem? Então essa é a grande novidade, direito ao transporte, emenda constitucional número 90 de 2015. E agora eu vou deixar para vocês aqui na tela o nosso artigo 8º, que eu quero uma atenção especial sua em relação ao quê? Em relação ao princípio da unicidade sindical por município. O que é isso, professor? A Constituição, ela proíbe a criação de mais de uma organização sindical que seja representativa da mesma categoria na mesma base territorial. Então nós não poderemos ter na cidade do Rio de Janeiro, ou quando você for exercer a sua atividade lá em São Luís, nós não poderemos ter 2 sindicatos no mesmo município representativos da mesma categoria profissional. Então não é possível 2 sindicatos de funcionários de cartórios no município de São Luís. Mas é possível um no município de São Luís e um no município de São José do Ribamar? Perfeitamente. Tudo bem? Então, na mesma base territorial, ou seja, no mesmo município, nós não podemos ter 2 sindicatos. Tudo bem, meus queridos? Isso é o que eu queria deixar para vocês nesse momento sobre os direitos sociais. Peço que façam a leitura do artigo 6º até o artigo 11 com muito carinho. Lembrando, né, só para você em uma prova oral, por exemplo, não existe a partir do 10. Né? Nós não temos artigo 10º, nós temos artigo 10, 11, 12, 13 e até o 9º nós temos artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Só uma lembrança, porque em uma prova oral você pode ser surpreendido e falar artigo 10º e o examinador pode não gostar dessa sua
denominação dos artigos. Tudo bem, meus queridos? Obrigado por mais essa aula. Vamos juntos, vamos ficar firmes aqui. Temos bastante coisa para aprender ainda sobre direito constitucional e voltamos na próxima aula. Obrigado, meus queridos. Até a próxima.